Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre converter ano em século. Quando a gente vai realizar a leitura de um texto, nós nos deparamos com um século e sentimos dificuldade em compreendê-lo. Nessa aula a gente vai conseguir ali desenvolver isso, ok? Primeiro, a gente sabe que quando a gente trabalha a ideia dos números indo-arábicos, sabemos que a sequência dele vai de 0 a 9. E com essa sequência a gente forma os infinitos números. E sabendo da sua parte posicional ali, tudo bem? Quando a gente então lembra-se aqui da parte dos números romanos, a gente tem que colocar em 3 números para ficar bem mais fácil. A gente interpreta que o I ele vale 1, a gente interpreta que o V vale 5 e a gente interpreta que o X vale 10. Professor, lembra-se que qualquer atividade assim, ela possui regras. Quais são as regras dos números romanos? Eu não posso repetir o I mais de 3 vezes. Então essa é uma das regras muito importantes. Professor, então significa que eu não posso repetir o I mais de 3 vezes? Sim. Então beleza. Professor, tá bom. Então, se eu não posso repetir o I mais de 3 vezes, então como ficaria? Simples. 1, 2, 3. Professor, mas eu não posso repetir. E agora? Mas eu sei que o número 5 é o V. Mas professor, você contou errado. Depois do 3 veio o 4. Sim, e a gente vai aprender agora uma regrinha um pouco mais básica. Para a gente gerar um novo número, a gente vai fazer o quê? A gente não sabe que o V, ele não vale 5? A gente não sabe que o V vale 5? E a gente sabe qual outro número que a gente pode tirar desse 5 aqui para gerar 4? A gente sabe que 1. Então, o que eu vou fazer? Colocar o I aqui. O que significa? Que eu estou subtraindo. Então, quanto é? Quanto é? A gente vai ter o resultado o quê? 4. Então, olha só. Então, professor, toda vez que o maior estiver na frente do menor, eu subtraio? Sim. Porque eu estou colocando aqui menos. E eu estou gerando o quê? O 4. Tudo bem? Professor, tá bom. E quando isso, e eu quero gerar então, por exemplo, o número 6. Eu tenho 5. E eu coloco 1. Porque eu sei que 5 mais 1 é igual a 6. Então, a junção do V e do I gera 6. Por quê? Aqui eu estou realizando uma soma. Eu estou somando 5 com 1. Nossa, professor, então é assim que eu vou conseguir fazer a minha transposição dos números romanos? Sim. Vamos fazer a sequência de novo? Então, vamos lá. Eu tenho o 1, eu tenho o 2, eu tenho o 3, eu tenho o 4. Como é que faz o 4, professor? Aqui, 4. Eu tenho o 5, eu tenho o 6. Professor, e o 7? Gente, 5, 6, 7. Professor, e o 8? 5, 6, 7, 8. E professor, entramos na regrinha dos 3. O que acaba acontecendo? Lembra que a gente tem um outro número próximo, o X. O X não vale 10? Opa, eu quero 9. Eu tenho que tirar quanto dele? 1. Então eu vou fazer o quê? Número 9, porque eu tenho 10 menos 1, que gerou o 9. Então, olha só, nós temos aqui o 9 e o próprio 10. Professor, e como é que eu faço? O 11, o 12. Gente, vamos lá, repetição básica. Vamos lá, x com 1, 11, x com 2, 12, x com 3, 13, x com 4, 14, x com 5, 15, x com 6, 16, x com 7, 17, x com 18, olha lá, x com 8, 18,
E aí a gente vai lá o nosso x com o 9. Esse é um dos principais que a gente tem a maior dúvida, porque a gente observa, quando a gente coloca lá, a gente lê o texto e se deparamos com isso, no século XIX, a gente fica naquela coisa de imaginar o 11. A gente tem essa dificuldade, mas a gente vai observar que, ó, a gente vai ter o 10 e aqui a gente vai ter o 9. E se a junção do número menor está na frente, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Então, eu tenho o século XIX. Nossa, professor, fácil. Claro, é só você fazer essa composição de juntar ali. Então, paramos só o nosso século ali, 19. E, por último, nosso século 20. Professor, e se eu quiser chegar lá o nosso mais para frente? Então, nós temos o século 20. Chegamos. Junta lá. Temos agora 2. Olha lá, 20. Simples. Inicia de novo. 21. Aí vai lá, 22. E assim sucessivamente. Nossa, professor, tudo isso a gente pode? Gente, muito fácil. Se você sabe a contagem numérica nossa, você consegue transpor isso. Apenas lembre desses três. Lembre-se que o i vale 1, o v vale 5 e o x vale 10. Tá bom, professor? Agora vamos colocar isso na prática? Vamos! A gente tem umas regrinhas básicas aqui para a nossa composição. Ó, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, se o ano terminar em 00, permanece os dígitos iniciais. Por exemplo, nós vamos imaginar um número aqui, 1500. 1500. A regrinha diz, se ele terminar em 00, eu vou repetir os dois primeiros. Então significa que esse é o nosso século. Olha só, a gente vai observar como. Se é o século 15, então, como é que eu faço o 15? Eu pego o x e o v. Beleza? Professor, beleza. Agora, e se fosse o 300? Os dois últimos dígitos são 0. Eu pego o primeiro. Como é que faz o século 3? Simples. Gente, vamos dar uma pausa e eu volto aqui com a lousa toda apagada para a gente aprofundar. Tudo bem? Só um instante aí. Vamos lá, meu povo. Paguei aqui para ficar um pouco mais fácil para nós, para a gente vou colocar uns exercícios ali básicos. Vamos lá. Novamente, se termina em 00, eu repito os dois primeiros. Professor, mas não tem nada aqui. Acho que tem. 0 à esquerda. Tudo bem? A gente tem uma casa. Então, professor, eu sempre vou repetir o primeiro, se o número terminar em 00, sempre. Por exemplo, se eu fizesse uma parte básica, eu vou pegar aqui, por exemplo, o 100. Os dois últimos dígitos são 0, você corta e sobrou o primeiro. Qual século é esse? Século 1. Ah, professor, então se fosse 1600, terminou em 00, e eu vou repetir o primeiro, 16. Então, como é que eu já vou colocar? Olha lá, 16. Ok? Professor, tá, agora começou a ficar complexo. E se eu pegasse, por exemplo, já vamos para a nossa próxima regrinha. E se não terminar em 00? E se fosse 1789, por exemplo? Se não terminar em 00, você vai fazer o quê? Você vai cortar e substituir os dois últimos números por 1. Então você vai somar 17 com 1. Quanto é 17 com 1? 18. Então vai lá. 10, 15, 16, 17, 18. Ah, professor, beleza. E se fosse, por exemplo, o ano 1999? A gente faz a pergunta. Terminou em 00? Não. Corta, substitui por 1, soma o primeiro com o 1, deu 20. Então, século 20. Tá bom, professor. E se fosse o 305? Terminou em 00? Os dois últimos dígitos são 0? Não. Corta, substitui por 1. Quanto é 3 mais 1? 4. Então, qual que é o século? Século 4. Professor, e se fosse, por exemplo, o 15? Imagina que a gente está no ano 15 aí. Os dois últimos números são 0? Não. Corta,
substitui por 1. Professor, mas não tem nada. Quanto é 0 mais 1? 1. E professor, e se fosse o ano 1? Os dois últimos dígitos são 0? Não. Corta. E quanto é 1 mais nada? 1. Então, olha só como a gente já trabalha. Então, a gente vai observar que essa é o nosso cálculo. Tudo bem? Então, essa é a nossa ideia de composição. Então, sempre que, se a gente vai colocar aqui uma ideia de alguns exercícios. 1.400 e 1.499, aqui 1.500 novamente, 1.504. Regrinha básica. Terminou em 00? Sim. Repito primeiro. Qual século é esse então? Vai ser o século 14. Terminou em 00? Não. Substituo por 1. 14 mais 1 dá quanto? Vai dar 15. Então, século 15. Terminou em 00? Sim. Repito primeiro. Que século é esse? Século 15. Mas, professor, tá século 15. Como assim? Relaxa. Vamos lá. E 1504? Professor, não terminou em 00. Então, substituir por 1, 15 mais 1 é quanto? 16. Devemos lembrar que nós vamos trabalhar com um aspecto chamado de década. As décadas, elas são trabalhadas em 10 anos. Então, nós chamamos de 10 anos. São as décadas. E quando nós falamos de século, décadas, e quando nós falamos de século, nós estamos falando de 100 anos. Então, passar de 100 anos, então vamos lá, de 0 a 100, nós estamos falando de um século. E se for de 101 a 200, estamos falando do segundo século. Então, sempre vai de 0 a 100. Professor, então significa que quando chega, por exemplo, no 101, nós vamos iniciar um novo século? Sim. Por isso que quando chega até aqui, 1499, é século 15. E quando chega a 1500, é século 15 ainda. Mas quando chega, por exemplo, 1501, nós já estamos no nosso século o quê? 16. Ok, meu povo? Então, assim, vou deixar na descrição do vídeo os exercícios. Lembra-se, se terminar em 00, nós repetimos o primeiro. Se não termina em 00, se não terminar em 00, nós fazemos o quê? Acrescentamos 1, substituímos por 1 e somamos com o primeiro. 14 mais 1, 15. Então, essa é a regra básica. Por exemplo, eu citei 1756. Terminou em 00? Não. Substitui com 1, 17 mais 1, 18. Século 15, 16, 17, 18. O ano 101. Terminou em 00? Não. 1 mais 1, 2. Século 2. Ok? Meu povo, na descrição do vídeo terá os exercícios, ok? Beijo, me liga, meu povo!